Oi, meu nome é Yang e eu vim falar o óbvio. Eu não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás, a Record lançou uma maravilhosa reportagem falando sobre Death Note, né? Basicamente falando sobre crianças que assistiram a obra, compraram um caderninho de Death Note e começaram a escrever o nome dos coleguinhas. Eu acabei de fazer um teste aqui, eu tenho um Death Note e funciona mesmo, tá? Olha aqui. Se você entendeu a referência, eu quero ser sua amiga. Enfim, por que eu tô falando que eu vim falar o óbvio e tô relembrando essa matéria que atiçou os nossos nervos e nos fez odiar ainda mais a Record? Porque recentemente, entre aspas, eu vi nos status do WhatsApp de uma amiga minha um vídeo de um cara reagindo a essa reportagem, basicamente falando sobre o quão idiota ela é. E eu falei, cara, eu vou falar sobre isso e vou aproveitar para inaugurar um quadro chamado Falando o Óbvio. Porque assim, o que eu vou falar aqui agora é óbvio. Tipo assim, todo mundo deveria saber disso. E eu vou falar, no final do vídeo você vai falar, tá, ela basicamente falou o que eu já sabia. Mas eu já tô te avisando desde o começo, eu vou falar o óbvio. Mas é bom que serve pra, sei lá, você... sei lá. Enfim. O que eu tenho a dizer sobre isso? A gente não deve culpar um conteúdo de entretenimento. O que você tá fazendo aí? Cai fora, palhaça. Minha cachorra. A gente não deve culpar um conteúdo de entretenimento ou um criador de conteúdo de entretenimento simplesmente porque ele criou ou se trata de uma obra violenta e que seu filho não pode consumir, tá? Você não pode chegar, sei lá, no Masashi Kishimoto e falar por que no anime tem um genocídio em massa e tem guerra e tem sangue e esse monte de coisa. O meu filho não pode ver isso não, hein? Você pode parar de produzir isso aí. Você não tem o menor direito de fazer isso. Por quê? Criação de conteúdo, especialmente de entretenimento, falando ali da indústria dos mangás, dos animes, das animações e por aí vai, é basicamente uma forma de arte, se enquadra como arte. Animes, mangás, histórias em quadrinhos, tudo isso pode se encaixar no que a gente chama da pop art. E faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa geração. É algo que vem crescendo com as gerações e que hoje em dia faz parte daquilo que nós temos para que sejamos capazes de sobreviver nesse mundo que coloca tanta pressão na gente. E você querer culpar um entretenimento simplesmente porque ele possui algum conteúdo que não é próprio para o seu filho assistir é de uma burrice sem tamanho. Até porque a obrigação de monitorar o que a sua criança está vendo e determinar se aquilo é ou não apropriado para a idade dela é sua. Todo mangá não tem nada a ver com isso, o youtuber que produziu o vídeo não tem absolutamente nada a ver com isso, é você quem tem que cuidar da porcaria do teu filho. Entendeu? Essa matéria em questão, eles trazem ali a questão da faixa indicativa, né, da faixa etária, falando que não é um anime apropriado para crianças. Se eu bem me lembro, Death Note ele tá disponível na Netflix. E na Netflix ele tá com a classificação indicativa para 16 anos, ou é 18? Não me lembro, mas é por essa média aí, entre as duas mais altas, que é 16 e 18. Eles falam dessa questão da classificação indicativa e também falam da fala de um especialista, né? Que um especialista fala que uma criança consumir um conteúdo que é impróprio para a idade dela pode afetar o seu desenvolvimento cerebral. O nosso cérebro, ele demora muito tempo para se completar, para ser formado completamente. E aí depois ele vai começar ali a formar a questão das nossas opiniões, da nossa personalidade, por aí vai. Então, de certo modo, o cérebro, ele passa a vida toda num processo de evolução, de construção, de se preparar, de maturação. O cérebro passa a vida toda num processo de maturação, basicamente. E quando uma criança consome um conteúdo que é impróprio para o cérebro imaturo dela, esse cérebro, ele vai sofrer alterações, ele vai sofrer danificações por causa desse conteúdo. É por isso que existe a classificação indicativa. Se você coloca uma criança de 10 anos
anos para assistir um programa que tenha a classificação indicativa para 12 anos, por exemplo, mesmo que seja só 2 aninhos ali, você vai estar prejudicando o desenvolvimento cerebral dessa criança, porque aquela obra está abordando assuntos que o cérebro imaturo dela ainda não é capaz de processar, e é por isso que existe a classificação indicativa. E até esse ponto da matéria estava tudo bem, porque eles estavam falando de uma coisa que é realmente verdade. Uma criança não pode assistir um conteúdo que é impróprio para a idade dela. Existe a questão da faixa etária que deve ser observada na hora de passar um conteúdo para uma criança. Só que aí é que a coisa desanda, porque pouco tempo depois deles dizerem isso, aparece um vídeo de uma moça falando: ai, mas hoje em dia, se uma criança quer assistir uma coisa, ela vai lá e assiste. Minha senhora, a senhora vive no fantástico mundo de Bob? Porque assim, não é possível. Talvez não funcione com burros. Até onde eu saiba, hoje em dia existem inúmeras formas de você conseguir monitorar o que a sua criança está tendo acesso sem que você necessariamente fique estando em cima o tempo todo. E é claro, mesmo tendo todas essas formas que a internet proporciona, né, que os aplicativos e os sistemas de streaming proporcionam aos pais, o pai ainda assim tem que estar em cima, monitorando ali, nem que seja 1 vez por semana, 2 vezes por semana, para saber o que a criança está assistindo e assim conseguir filtrar o que a sua criança vai absorver ou não daquelas obras e explicar para sua criança: olha, você não pode assistir isso aqui porque é impróprio para sua idade, acontece isso, então não pode. Oh shit, here we go again. Então não vem com essa de, se a criança quiser assistir, ela vai lá e assiste. Não é assim. É verdade que hoje em dia está muito mais fácil o acesso a conteúdos impróprios. Com o advento da internet, com o advento das plataformas de streaming, é muito mais fácil você encontrar conteúdos para maiores de 18 anos ou simplesmente que são impróprios para crianças. Isso aí é um fato. Só que não vem me dizer que, se a criança quer assistir, ela vai lá e assiste. Porque não é assim. Apesar de ser mais fácil hoje ter acesso a esses conteúdos, ainda assim existem mecanismos que possibilitam que você impossibilite o seu filho de acessar esses conteúdos. Algumas dessas plataformas, né, alguns desses mecanismos são, por exemplo, o Google Family, que é um aplicativo que baixa no celular do pai e no celular da criança. Criança não deveria ter celular, já começa por aí, mas enfim. Que você baixa ali no aplicativo da sua criança e aí sempre que ela quiser baixar alguma coisa, você consegue ir lá permitir ou não. Você consegue bloquear algumas determinadas coisas. Você consegue monitorar o histórico de pesquisa da criança e por aí vai. Se você quer dar ao seu filho uma tela, como um celular, um tablet, você tem a possibilidade de manter um monitoramento frequente ali. E o Google Family ele vai ficar te mandando as notificações. A gente tem também ali na plataforma da Netflix, por exemplo, tem a opção de você criar o perfil ali para o seu filho e você nas configurações mudar a configuração daquele perfil para um perfil infantil. Dessa forma a Netflix vai estruturar aquele perfil para que os conteúdos indicados nele sejam apenas conteúdos infantis e que não vão prejudicar o seu filho. E se eu bem me lembro, tem ainda a possibilidade de você colocar ali mais ou menos a faixa etária da sua criança. Aí a minha criança tem de 7 a 10 anos, então eu vou lá, clico nessa opçãozinha e aí ele vai indicar conteúdos apenas de 7 para 10 anos e por aí vai. Então assim, é de uma insensatez, não, sejamos mais diretos, é de uma burrice sem tamanha você querer falar, esse tipo de obra deveria ser censurado, esse tipo de obra não deveria existir porque é impróprio para crianças, porque assim, não, minha senhora, é você que é irresponsável mesmo e não cuida da porra do seu filho, é isso que tá acontecendo. E um outro detalhe muito importante de se frisar, que é agora falando só em questão do conteúdo de entretenimento em si, hoje em dia a gente tem pleno conhecimento de que a animação não é só para criança. A gente tem inúmeras animações que não tem conteúdo para criança, que é uma animação de fato, mas que é uma animação feita para adultos. Que é um exemplo, tem o Rick and Morty, tem os Simpsons, que também não é uma animação infantil, tem Family Guy, que não é uma animação infantil, e ali nos animes a gente tem Death Note, tem Another, tem Demon Slayer, tem Attack on Titan, tem... I don't care what they say about me, I just wanna eat. Tem Tokyo Ghoul, tem Nanatsu no Taizai, só que esse aí não é nem pra adulto nem pra criança, não é pra humano, né? Enfim, deixa abaixo. É horrível isso. Existem inúmeras obras de animação, inúmeras obras em quadrinhos que simplesmente não são pra crianças. O fato de ser um desenho não significa que é pra criança, entendeu? O desenho, ele é só uma forma de expressar o conteúdo.
conteúdo real da história tem que ser analisado. Já que a gente tá falando da reportagem da Record acerca de Death Note, vamos usar Death Note como exemplo. Death Note é uma obra que levanta um debate filosófico acerca do que é justiça. A gente tem o Kira e o L, cada um defendendo um ideal de justiça e defendendo sobre o que é justiça. É uma obra que vem pra mostrar, que vem com o intuito de falar, cara, essa ideia de você querer fazer justiça com as próprias mãos, você querer punir uma pessoa com a morte, não é uma coisa muito legal, sabe? Não vai dar certo. Então, assim, é uma obra que levanta esse debate, que é um debate que uma criança não consegue processar. Uma criança, se eu pegar minha irmãzinha de 7 anos e colocar ela pra ver Death Note, ela simplesmente vai ficar com muito medo do Ryuki. Porque assim, eu quando vi Death Note pela primeira vez, me tremi na base quando aquele bicho apareceu, imagina uma criança de 7 anos. Então assim, você quer traumatizar o seu filho? Beleza, vai lá e põe ele pra assistir. Mas depois não vem pôr a culpa na obra. Depois que o seu filho sair aí pedindo caderninho e sair escrevendo o nome dos coleguinhas, a culpa não é da obra, a culpa é sua que deixou ele ver. O mesmo vale pra quem cria conteúdo. Você não pode chegar pra um youtuber e falar assim, o meu filho viu os seus vídeos, no seu vídeo você fala palavrão e agora o meu filho tá falando palavrão. Minha senhora, a responsabilidade de educar o seu filho não é do youtuber. É sua, não dele. Sua. Se ele fala palavrão, foda-se, não tem nada a ver. Ele tá produzindo o conteúdo dele, ele tá se expressando da forma dele pra um público específico. E o seu filho não faz parte desse público. Se o seu filho teve acesso a esse conteúdo com um palavreado de baixo calão e agora tá se apropriando dessa linguagem, o problema não é meu, é teu. Educa teu filho, vai cuidar da porcaria da criança que tu pôs no mundo, porra. É isso, pronto, acabou. Então assim, essa ideia de, esse tipo de obra não deveria existir, deveria ser censurado, quem produz esse tipo de conteúdo deveria ser preso, não sei se alguém já chegou a falar isso, mas deve ter, tem outro pra tudo nesse mundo. Assim, é só um discurso de uma pessoa que transou, botou um filho no mundo e agora tá com preguiça de cuidar e educar a criança. É isso. E aí tá jogando a criança em cima da indústria de entretenimento pra falar, vai, me deixa em paz, uhul! Então, assim, era isso que eu tinha pra falar. Eu sei, eu falei o óbvio, mas assim, a gente precisa falar o óbvio de vez em quando, né? Porque, pelo amor de Deus, é a segunda vez, eu acho, se eu não tô enganada, terceira vez que a Record faz isso. Porque, pelo que eu sei, eles fizeram isso com Tokyo Ghoul, fizeram isso com Death Note e com Assassin's Creed. Assim, é uma emissora de respeito, né? Uma emissora, assim, muito, poxa, top. Massa. Mas enfim, cara, falei o óbvio, era isso que eu tinha pra falar. Muito obrigada por assistir. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, se você concorda comigo, se você tem algum argumento a acrescentar no meu discurso, ou se você discorda de mim, deixa aqui também os seus argumentos que eu gostaria de ler. Gosto de debate, gosto de refletir acerca das opiniões contrárias. E... eu só peço que você seja respeitoso, tá? Vamos respeitar ali a galerinha. Quer xingar os pais preguiçosos? Pode xingar. Mas assim, no mais, tenta ser o mais respeitoso possível, tá? Pra criar um ambiente harmonioso. Ou então mete louco. Não, mentira, mete louco não. Respeite as pessoas, porra. Enfim, é isso. Muito obrigada por ter assistido. Um beijo e tchau.